versículo 12 do capítulo 8. Diz assim para nós a palavra do Senhor. De novo, lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. De novo, lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito nesse lugar, nesse dia, nessa noite. Nós já te agradecemos porque o Senhor está conosco, porque a Tua palavra nos ensina que onde houver 2 ou 3 reunidos no Teu nome, o Senhor estaria. Então nós cremos nesta palavra e sabemos que a Tua presença é real, mas nós agradecemos ao Senhor pela palavra. Que o Senhor, ó Deus, nos dê coração para entender, ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer para nós. Então dá para nós um coração de terra boa, para que a semente do Senhor seja acolhida e produza fruto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar? Haja luz e houve luz. Haja luz e houve luz. É interessante perceber que na narrativa da Bíblia Sagrada, a luz foi a primeira criação de Deus. Na primeira página da Bíblia Sagrada, nós temos o relato de Gênesis, da criação, e após dizer que há um caos, a primeira criação de Deus, a primeira intervenção de Deus é criar a luz. A luz. Interessante perceber isso. Há uma relação ali muito direta entre palavra de Deus e surgimento de luz. Surgimento de luz. Porque quando nós olhamos nesse início da narrativa de Gênesis, o que se tem é um verdadeiro caos, é um cenário caótico, em que terra sem forma e vazia, e o que domina o cenário é treva. Havia trevas sobre o abismo. Então sem forma e vazia, há um abismo e há trevas. Ou seja, um cenário completamente caótico, conturbado, deformado. E é nesse cenário em que nós percebemos a intervenção da palavra de Deus. E a primeira medida para vencer o caos, a primeira ação de Deus no enfrentamento desse caos, da mudança de realidade, é o surgimento da luz. A luz coloca as trevas no lugar e dá possibilidade para que uma nova realidade, para que um novo caminho, uma nova forma, uma nova vida seja possível, tudo por intermédio da luz. Da luz. E a gente vai perceber como que essa presença da luz, essa metáfora, esse dualismo, né? Essa resistência, essa briga, luz e trevas, ela vai sendo desenvolvida ao longo da Bíblia Sagrada, principalmente quando nós lemos diversos textos dos profetas, como Isaías, por exemplo. Nós já estamos aí avistando o Natal, né? E um dos textos lidos nesse tempo de Natal, Isaías capítulo 9, versículo 2 principalmente, quando fala que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E o povo que estava debaixo da sombra das trevas está agora tendo a possibilidade de luz. Diversos textos da Bíblia Sagrada, principalmente na profecia, nos profetas, nós vamos perceber como que essa metáfora, luz que vence trevas, vai sendo construída, usada, e luz vai se tornar um símbolo de esperança. Trevas como um símbolo de caos, de dificuldade, relatando a nossa condição enquanto ser humano. Nós, enquanto ser humano, estamos como que debaixo de trevas, mas há uma expectativa de que vai chegar um dia de que a verdadeira luz vai nos tirar do domínio dessas trevas. Então, luz vai sendo convertida numa simbologia que aponta para uma expectativa. E qual é a expectativa? Da chegada do Messias, que é a verdadeira luz. O Messias que somente Ele poderá nos tirar da nossa condição de escravos das trevas.
Isso é tão sério que, por exemplo, Isaías, quando a gente abre, por exemplo, Isaías capítulo 42, por exemplo, versículo 6, olha o que vai dizer: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que estão em trevas. Então nós temos Isaías 9, nós temos um exemplo, Isaías 42, por exemplo, nós temos Zacarias capítulo 14, no versículo 7 vai dizer: mas será um dia singular, conhecido do Senhor, não será nem dia nem noite, mas haverá luz de tarde. E o último texto de profeta da Bíblia Sagrada, texto de Malaquias capítulo 4, é um texto interessante porque no versículo 2, e aí até a organização, irmãos e irmãs, da Bíblia Sagrada, em questão de ordem de livros é interessante, que o livro de Malaquias tem uma profecia que vai dizer o seguinte: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Então a gente vai perceber como que ao longo da Bíblia, especialmente nos profetas, a luz torna-se o símbolo da esperança. E Malaquias, no final da sua profecia, fechando o Antigo Testamento, já apontando para uma expectativa do Novo, nós temos que o sol da justiça virá e nos resgatará da nossa condição de escravos das trevas. Vocês estão percebendo que há um apontamento, que a luz vai se convertendo nessa expectativa? Isso é tão importante que o próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, quando ele vai escrever a respeito de conversão, ele vai dizer que Deus nos resgatou de debaixo do que ele chama de império das trevas. Trevas como uma realidade, como uma situação que nos oprime, que nos impede de viver e nos faz caminhar como que de fato estivéssemos numa escuridão. Isso implica para nós o quê? Se a grande metáfora para a vida, principalmente para a caminhada de fé, é uma jornada, como nós temos falado, é uma caminhada, é uma peregrinação, como caminhar bem se nós não conseguimos enxergar onde nós pisamos? Se nós estamos de fato engolidos por trevas. Como? Como conseguimos caminhar? Como é possível trilhar o nosso caminho, desenvolver a nossa vida, se nós não temos a capacidade de vencer as trevas que nos encobrem? Como? Literalmente impossível. Por isso, nessa grande metáfora, a humanidade vai ao longo dos anos criando formas para, na natureza, no nosso campo terreno, vencer a escuridão. O surgimento da luz elétrica, faróis, lâmpadas, diversos instrumentos que nós temos. Por exemplo, nós estamos aqui agora com lâmpadas acesas, então nós, no nosso campo natural, nós estamos vencendo as trevas. Quando essas luzes aqui se apagarem, as trevas engolirão esse espaço e será impossível a gente enxergar bem. Se não tiver alguma fonte de luz, mesmo que seja a lua ou as estrelas, será impossível para nós enxergarmos. E coisa maravilhosa, não sei se você tem esse hábito, eu sou apaixonado por lua cheia. Então, quando tem lua cheia, parece que de fato o dia, assim, a noite, a situação, o momento fica especial. Você consegue ver. E como é bom você andar sem depender de instrumentos artificiais. Por exemplo, você chega em casa e você tem ali aquela luz natural. Aquilo traz para nós uma sensação maravilhosa, porque em dias nublados, por mais que você chegue na sua casa ou em alguns espaços, e você vê que está uma treva muito densa, você chega meio desconfiado, confessa. Você chega olhando,
Tem gente que quando apaga a luz tem medo até de ir no banheiro, pode confessar. Confessa que eu sei, deixa alguma estratégia, não levanta da cama de jeito nenhum. Parece que ela traz naturalmente isso. Por isso ela se converte nessa grande metáfora. Se naturalmente ela traz para nós insegurança, pense numa dimensão espiritual. Pense numa dimensão espiritual. Sermos seres humanos que estão envolvidos, engolidos por uma treva espiritual. É essa situação que a Bíblia Sagrada vai descrever a respeito do seu povo, do povo de Deus. É um povo que anda ou andava em trevas porque haverá um dia, e a profecia aponta, haverá um dia, chegará um dia em que surgirá o sol da justiça. E é bonita essa imagem do sol nascente, porque o sol ele tem esse poder de colocar para longe as trevas. O sol vence a noite. Quando o raio de sol ilumina, as trevas se afastam. E aí essa grande metáfora vai aparecer justamente no Evangelho de João. É essa metáfora, esse imaginário que João tem, que Jesus tem, e nós lemos esse texto, quando ele diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas. Jamais andará em trevas. E é interessante perceber isso, porque Jesus está num momento interessante, nós estamos no capítulo 8, mas no capítulo 7 nós temos uma festa. O Evangelho de João é cheio de festas. E o capítulo 7 tem a chamada Festa das Tendas, ou Festa dos Tabernáculos. É uma celebração muito marcante da vida de Israel, em que dois símbolos são muito importantes para essa festa. O primeiro é água, e o segundo, luz. Há durante 7 dias celebrações importantes, e pela manhã acontece uma espécie de procissão, em que eles saem do tanque chamado de Siloé, que vai aparecer lá no capítulo 9 depois. Eles saem desse tanque carregando água até em direção ao templo, e o pátio do templo é repleto de candelabros de ouro, com grandes tochas, então para iluminar e de certa forma dizer que é no templo, na lei, na religião, nessa estrutura que nós aguardamos a chegada dessa verdadeira luz. E aí no último dia da festa, como nós lemos, a procissão que andava apenas com água passa agora a levar também tochas. E aí é nesse contexto em que a luz está presente enquanto símbolo, relembrando ao povo dessa expectativa, porque essa festa na verdade relembra quem Deus é, o que Deus fez, mas aponta para um futuro dizendo, olha, esse Deus que fez nos sustenta, mas Ele tem para nós uma promessa. Então, ao mesmo tempo que ela aponta para lá o que Deus fez, sustenta quem Deus é, ela está apontando para um futuro, dizendo assim, virá uma luz abundante para nós. E aí é nesse contexto que Jesus se levanta e diz assim, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Olha que coisa bonita. Eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas e, pelo contrário, terá a luz da vida. A palavra luz no Evangelho de João ela é muito importante. Muito importante. Você que já leu o Evangelho em casa, tenho certeza disso, pelo menos umas 2 vezes, você já deve ter percebido como é repetitivo o tema da luz. Por exemplo, quando nós abrimos o Evangelho de João, e isso é marcante, já no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, quando João começa a falar de quem é Jesus, ele vai dizer, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, tudo que foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria vindo à existência. E esta palavra era a vida, e essa vida, na verdade, é a luz que vem ao mundo. E aí ele vai desenvolvendo a sua palavra, associando 3 coisas interessantes, que eu queria que você prestasse atenção. Palavra, no princípio era a palavra, aparece o tema da vida e depois luz. Palavra, vida e luz.
E eu não sei se você lembra, eu tinha dito para vocês que o capítulo 1, que a gente chama de prólogo, é na verdade um sumário de todo o Evangelho. E você que fez o minicurso não pode não se lembrar disso, viu? Não pode não se lembrar disso. Então já aparece nas primeiras páginas, nos primeiros versículos de João, a ênfase de que ele quer dar ao longo do seu Evangelho. E por que isso é importante? Porque ele começa o seu Evangelho dizendo que Jesus tem para nós uma nova possibilidade, uma nova criação, uma nova vida. Por isso ele começa dizendo: no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então ele traz toda uma linguagem que nós encontramos na narrativa do Gênesis e trazendo para nós algumas palavras que já aparecem lá. Do mesmo jeito que a palavra de Deus trouxe luz e vida lá no início, João está dizendo para nós que Jesus é o cumprimento pleno daquilo que começou a ser feito lá. E ele é a palavra, e quando ele vem ao mundo, ele traz vida e traz luz. Então a palavra é, na verdade, vida e luz. Então quando ele diz para nós: eu sou a luz do mundo, Jesus está, na verdade, dizendo que ele é o cumprimento daquilo que Deus começou lá, daquilo que João narrou para nós no início, dizendo o quê? Que ele tem nele, somente nele, a capacidade de fazer da sua realidade uma realidade diferente. Porque ele é a palavra. E onde a palavra de Deus toca, algo novo acontece. Uma realidade nova acontece. Então, novidade, vida, luz, possibilidade só existe por intermédio da palavra, e nesse caso a palavra é Jesus. João está dizendo para nós não que Jesus tem palavras de alguém sábio ou alguém que vem de Deus. Este é o entendimento que Nicodemos teve. Você é alguém da parte de Deus porque você não faz e fala. O que você faz e fala só pode ser de Deus. Não, ele é a palavra. Isso tem uma diferença muito grande, porque não é só o que Jesus faz, é quem ele é. A essência de Jesus é novidade, vida nova, abundância. Ele não é alguém que aponta possibilidades. Vocês estão entendendo a diferença? Isso eu posso fazer, você pode, nós podemos apontar uma possibilidade. Alguém chega para mim e fala assim: pastor, eu preciso de ajuda. Olha, o fulano de tal pode, ou vou orar para você porque Deus pode fazer alguma coisa. Então, quando alguém vai a Jesus, ele não aponta uma possibilidade, ele é a possibilidade. Ele não vai apontar alguma coisa, tudo aponta para ele. Por isso que em João há sinais de que apontam para Jesus, para quem ele é. A sua essência é criação, ele traz existência, novidade. Então, quando ele fala eu sou a luz do mundo, ele está dizendo para nós isso. Somente em mim, na minha essência, é possível algo novo. E como isso é possível? Através do seguimento. E aqui tem um problema para nós. Porque é muito bom a gente ouvir assim: Jesus é a luz do mundo. Jesus amou o mundo. Jesus tem uma novidade para todo mundo. Jesus, ele cria novidade para todo mundo, ele pode tudo, ele faz tudo, mas ele coloca para nós que nós estamos em trevas. A nossa condição é treva. Por isso o Pai o envia enquanto luz, mas quem não anda em trevas? É o mundo? Não, é quem o segue. Olha que coisa séria. Quem não andará em trevas? Quem não estará vencido pelas trevas? É quem o segue. Olha que coisa séria. Então eu sou a luz do mundo, quem me segue? Quem me segue não andará em trevas. E aí a gente tem um problema, porque o que é seguir a Jesus? O que é seguir a Jesus? É uma pergunta séria. Porque nós temos um evangelho que ele é escrito
inicialmente para pessoas da fé, pessoas que já foram iniciadas na fé, mas que têm tido dificuldade de caminhar na fé. Então não é um evangelho, por exemplo, como o de Lucas, que tem a finalidade de uma ação mais evangelística, de alcançar aqueles que ainda não conhecem a mensagem do evangelho. É como se fosse um texto escrito para os iniciados na fé. Então, se há uma fala de que é necessário segui-lo, é porque talvez não esteja havendo um seguimento. Isso para nós é um problema. Porque a palavra de Jesus está diante de nós, mas ela pede de nós o compromisso do seguimento. Quem não anda em trevas? Quem segue? E aqui a gente lembra de um detalhe, Salmo 119, versículo 105, um salmo muito marcante, né? Nós lemos alguns versículos hoje pela manhã, mas o versículo 105 tem uma imagem que vai nos ajudar a entender o que está se passando aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e o quê? Luz para o caminho. A palavra de Deus, no caso Jesus enquanto próprio sendo palavra, por si só é algo que só tem finalidade se está no caminho. A palavra é lâmpada para quem caminha. Ela não é para iluminar os pés de quem chega em casa e se assenta para repousar. Não, ela é útil para quem está fazendo um caminho. Ela ilumina o caminho. Vocês estão entendendo isso? É para quem está na caminhada. É para quem está disposta a realmente assumir o trilho e ir após o seguimento de Jesus. Ele vai e nós saímos atrás dele. E o que ele está dizendo? Quem que não vai andar em trevas? Por quê? Porque há um movimento de Jesus. A imagem é como se de fato estivéssemos envolvidos numa penumbra. Jesus vem enquanto luz, ilumina, mas ele está em movimento. Ele está em movimento. Só vai sair da influência das trevas quem tiver a disposição de se colocar no movimento que ele faz. Quem não quiser ir atrás, ir após ele, vai continuar em trevas. Não adianta pensar, não, ele realmente veio, ele realmente é bom. Mas se não houver de nós o movimento, o seguimento, nós continuaremos em trevas. E isso é muito sério. Pastor, mas o que é seguir a Jesus? O que de fato é isso? Aí eu te convido a abrir capítulo 12, que o próprio João explica para nós. João capítulo 12, versículo 46. Capítulo 12, versículo 46. Olha o que João vai dizer para nós. Palavras de Jesus por intermédio de João. Olha só. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Aí ele vai ajudar a gente a entender o que significa de fato segui-lo. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo como o Pai me tem dito, assim falo. O que é seguir a Jesus? Obedecer. Guardar no coração as palavras. Fazer o que ele deseja. Olha que coisa séria. O que é de fato seguir a Jesus? Obedecê-lo. Isso é muito sério para nós. É ter a disposição de acatar aquilo que ele pede para que façamos. Olha que coisa séria.
Lembra que ele tinha dito, misturou palavra, vida e luz. E aqui no 12 ele vai explicar isso melhor para nós. Porque de onde vem a vida eterna? Ele vai dizer para nós, das palavras. E aí, logo na sequência em que ele está dizendo que ele é a luz. Olha que coisa séria. O que é seguir? Quem de fato rompe com as trevas? Quem de fato se livra de andar em trevas? Quem obedece. Pense na imagem. Você está numa trilha, e você tem nas suas mãos um mapa. Você está numa trilha da qual você não conhece, da qual você nunca participou, nunca andou por ali, mas alguém chega para você e te dá um mapa e diz assim para você: obedeça esse mapa e você sairá ileso dessa trilha. Ela tem muitos atalhos, muitas armadilhas, mas está tudo registrado nesse mapa. O que eu tenho que fazer? Leia e siga o que está escrito. E aí você começa a trilhar o caminho, vai passo a passo, e aí você chega diante de uma bifurcação naquela trilha. Tem uma opção para a direita, tem uma opção para a esquerda. E aí você para, você não conhece a trilha, a fome começa a bater, e aí você se pergunta, para onde eu vou? Qual decisão que eu tomo? Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Aí você olha para o mapa e o mapa está dizendo assim: se você for para a direita, você vai encontrar água, comida, uma estalagem e você pode passar a noite. E o caminho segue por aqui. Mas não pegue esse caminho da esquerda, porque logo ali tem uma moita, e naquela moita se esconde um bicho venenoso e ele vai te atacar. Aí o que você faz? Você vai para a direita ou vai para a esquerda? Qual a decisão que você toma? A gente precisa tomar uma postura. Se você tem a fé de que aquele mapa é de fato confiável, você toca para a direita sem medo. Agora, se há dúvida, você pode até ir pela direita, mas porque você teve uma intuição de que era para a direita mesmo. Ou você fala, não, está dizendo para a direita, mas eu estou sentindo que eu tenho que ir para a esquerda. E aí você vai para a esquerda. Você está sentindo, daqui a pouco você não está sentindo nada, né? Porque o veneno do bicho te pegou e você... É uma ilustração muito pequena, muito boba. Mas a vida não é assim. Você conhece a vida? Essa é a segunda vez que você vive a sua vida? Se for, depois do culto eu oro por você, viu? Você me fala. É a segunda vez que você está passando nessa pele, no seu corpo, vivendo essas mesmas experiências. Você sabe o que te espera amanhã? Você sabe qual trilha pegar amanhã? Você sabe as decisões exatas para tomar? Você sabe, de fato, concretamente? Só que nós temos um mapa na mão. Nós temos algo nas nossas mãos, dado pela graça de Deus, que nos dá a possibilidade de tomar as decisões acertadas, para que não estejamos em trevas, para que não tomemos atalhos, para que não tomemos caminhos errados, para que não tomemos decisões equivocadas, decisões por impulso, por emoção ou por racionalismo extremo, para que não sejamos vencidos pela nossa humanidade. E o que a gente faz? Fecha o mapa, fala, eu estou sentindo que é por aqui. A minha experiência pessoal diz que é por aqui. Não, a minha idade me faz ter confiança que é por aqui. É o que a gente faz. A palavra é dada para nós, o mapa é colocado para nós, e nós não temos zelo pelo mapa que dá para nós a garantia de que podemos viver fora das trevas.
Mesmo que a nossa volta tenha trevas, nós não andaremos em trevas. Vocês têm noção dessa promessa, gente? Nós temos uma treva que envolve o nosso mundo, que leva as pessoas para a perdição, para a morte, para a dor, para o engano, mas nós temos a possibilidade de não andar em trevas. E o que a gente faz? Nada. A gente faz isso aqui, ó. E acha que isso daqui é um amuleto. Se eu portar isso aqui, se tiver na minha mão, o diabo não tem vez. Como se o diabo tivesse medo de papel. E a gente acha que isso aqui é amuleto, que andar com a palavra é colocá-la aqui, ó. Mas a gente não tem, às vezes, esse zelo, esse esforço, esse comprometimento de entender, de digerir o mapa. E ter uma oportunidade de ter a palavra do nosso lado, soprando no nosso ouvido, diariamente, as decisões que a gente tem que tomar. E não só isso, tá? Porque às vezes você sabe o que você tem que fazer. Mas não é assim? Tem dia que você sabe, né? Eu tenho que fazer isso, mas eu não tenho força. Essa palavra dá para nós até coragem. E aí a gente vai fazendo o quê? Desobedecendo. E aí a gente se pergunta, por que dá tudo errado na minha vida? Por que as coisas não vão? E aí talvez João faria para nós a pergunta que eu faço para você. Você obedece? Não é uma questão de merecimento, de obedeça 3 regras e Deus vai... Não, você guarda no coração, você segue o mapa, você está andando de fato no trilho que você tem que andar, você teve essa disposição do seguimento, porque não andar em trevas é para discípulo, é quem vai após. Ele foi, eu vou após ele, porque se ele é a luz e eu me afastar da luz, eu vou me perder. Quem ilumina é ele. Ele é o meu mapa, ele é a palavra. Então, se eu não estou andando com ele, obedecendo, seguindo, com a disposição de estar onde ele está, eu serei engolido pelas trevas. Então, isso é muito importante para nós. Qual é a nossa disposição de obedecer? E aí, hoje pela manhã, eu falava, para encerrar, que a gente precisa pensar muito nas coisas que a gente às vezes fala, porque nós às vezes até jogamos para Deus a responsabilidade da nossa desobediência. Porque a gente às vezes acostumou a pensar que obediência é consequência de quem crê. Então, se você crê, logo você obedece. Mas a gente esquece que diversos textos na Bíblia Sagrada, a obediência precede a fé. Nós falamos hoje cedo, a experiência, por exemplo, de Naamã, alguém que não tem fé em Deus, mas é colocado para ele uma situação na qual ele obedece, e a obediência o coloca numa situação em que brota-se a fé, em que nasce a fé. Porque fé, de fato, ela só é fé, ela só se concretiza enquanto fé no próprio ato da obediência. E falamos de Abraão. Abraão, sai da tua terra, da parentela, da casa dos seus pais. Por que ele é o pai da fé? Porque ele foi. Fé é porque ele foi. Ele obedeceu. Então essas coisas são meio que juntas. E aí eu lembro, por exemplo, Apocalipse capítulo 2, a advertência de João para a igreja de Éfeso, que é: vocês perderam o primeiro amor. Então vocês não são mais aquela igreja fervorosa como era antes. E qual é a orientação de Apocalipse para a igreja de Éfeso? Não é creia, não é abra o coração para fazer alguma... Não, volte às práticas das primeiras obras. O que ele está dizendo é: obedeça. A obediência nos joga em situações em que a fé brota, favoráveis para a fé. É quando nós temos a coragem de dar o passo, mesmo não tendo fé, nós somos colocados em situações em que nasce a fé, porque a fé vem do alto.
E às vezes é necessário esse passo. Então a gente tem uma dificuldade porque se obediência é simplesmente consequência de fé, e fé é um dom de Deus, se eu não obedeço, logo a culpa é de quem? Pensa comigo, se fé é um dom de Deus e a obediência é consequência de quem crê e eu não obedeço, é porque eu não tenho fé. Se eu não tenho fé, ela é de Deus. O dia que Deus me der fé, eu obedeço. Sem querer, nós jogamos para Deus a culpa da nossa desobediência. Olha que coisa séria. Por isso o chamado de Jesus é: vem após mim, dá o passo, e nós não andaremos em trevas. Olha que coisa maravilhosa. Qual é a nossa disposição de segui-lo, de obedecê-lo? Você quer de fato sair por esse mundo sem estar envolvido por trevas, sem ter o coração ali envolvido, apreensivo, com medo do futuro, com medo do amanhã, sem saber para onde você vai, quando vem, quando vai? Obedeça. Siga-o. Tenha disposição de se lançar nesse movimento que ele está fazendo, porque ele vai rompendo as trevas e nós, enquanto comunidade, vamos após ele. E aí nós não andaremos em trevas. Não andaremos em trevas. Sabe por que às vezes a gente é de fato engolido? Porque nem sempre nós temos a disposição de obedecer. Você sabe o que você tem que fazer. Aí você fala: não consigo. A gente fica esperando uma força do céu para tomar a decisão. Sabe quando ela vai vir? Nunca. Nunca. É necessário esse nosso rompimento, esse nosso passo, para que a gente se coloque após ele, e aí sim, o que é do alto e só depende dele virá para nós. Quer vencer as trevas? Obedeça, anda com ele, siga-o por esse caminho afora, guarde no coração, tenha zelo com os seus mandamentos, tenha compromisso com a palavra, faça o que ele espera de você, vá, haja, ande com ele, na dependência dele. Isso é discipulado, isso é segui-lo. E sabe qual que é melhor? Um caminho de vida. É o caminho da vida. Qual que é a nossa dificuldade? Porque no fundo, fica uma sensação de que se eu me lançar no caminho de Jesus, não vai ser tão bom, tão confortável quanto a situação que eu estou hoje. Porque a gente às vezes está tão apegado às coisas que a gente tem, o jeito, tão garradinho, que a gente tem a sensação de que o que Deus tem para nós não vale a pena. E aí a gente tem que jogar fora e pular. E deixar a vida de Deus nos encontrar. A vida só está lá, não está aqui. Você quer isso para você? Você quer viver isso na sua família? Só tem um caminho: discipulado. Ser um discípulo, uma discípula de Jesus. Ir após Ele, aprender dEle, guardar os mandamentos dEle, fazer o que Ele quer. Eu queria orar por você. Se coloca de pé, eu quero orar por você.